Olá, tudo bem com você? Aqui, como sempre, professor Marcos Melo, para a gente continuar aí nossa trajetória, né, focada principalmente nos vestibulares, no Enem e assim por diante. Hoje nós vamos falar da República Velha, período, né, bastante extenso aí da história do Brasil. E antes eu quero fazer uns esclarecimentos para você se organizar melhor, né? Então, uma primeira parte, né, da aula, geralmente eu faço um apanhado bem geral, panorâmico do período que nós estamos estudando. Depois nós entramos mais ou menos numa segunda parte, onde eu começo lá desde o princípio, e é uma parte um pouco mais conteudista, para você se organizar melhor aí, tá? Então, não ficar assim, às vezes, né, poxa, mas está passando rápido demais, então, né, tem essa questão. A gente passa para dar aquela visão panorâmica, certo? É como se você fosse visitar uma cidade. Então, a gente entra no avião, faz aquela panorâmica, tá? Depois pergunta para você, olha, qual ponto que você gostou, né? Onde você quer visitar? E a gente vai lá, visita com calma e no chão. Então é mais ou menos, né, essa a minha estratégia, né? Funcionou. Você pode perceber pelos meus cabelos brancos aí que já tem um bom tempo, né, dando aula e a gente vai aprendendo também. Muitas vezes a gente, quando termina a faculdade, começa a dar aula, aí a gente, né, tem que ter essa realidade. O aluno não é um aluno de história, pode até vir a ser, ainda não é, pelo menos nós estamos fazendo aí o vestibular para entrar. Então a gente tem que ir, né, com um pouco de calma. Então no começo da minha carreira eu lembro disso, né? A gente já acha que o aluno já, né, domina certos conceitos, aí o tempo, né, vai fazendo a gente perceber que precisamos ir com calma. Tem, principalmente agora que tem, né, pessoas aí que vão fazer medicina, vão fazer engenharia, e às vezes não tem essa familiaridade com os termos da história. Então por isso eu, como eu falei, eu faço uma primeira parte assim bem mais panorâmica e sempre fazendo, pessoal, a estratégia, que é o método que eu acho mais eficiente. Não adianta decorar, porque o que que acontece muitas vezes, né? Você vai fazer a prova e aí no outro dia você já esqueceu. Por quê? Porque você estava com aquela, né, pretensão muito imediata. Não dá mais para ficar estudando só para a prova. Não, tem que ter uma coisa bem consolidada. É isso que eu quero que vocês saiam daqui. Respeito, tá, todas as estratégias, mas pessoal, às vezes uma música para decorar, para uma situação imediata, tudo bem, mas veja, vai estudar da pré-história até os dias atuais, quantas músicas você vai decorar? Vocês vão ver, estabelecem relações, né, entre uma revolução e outra. Não tem como, gente, tem que dominar realmente o conceito de forma consistente. Mas então, vamos lá, República Velha. Então, se você me acompanha, pessoal, como eu sempre faço, primeiro de tudo, analisar o nome, né? República Velha. Olha, na linha de tempo da história do Brasil, de Cabral até hoje, tá? Onde que está essa República Velha? O Império, né, existiu até 1889, né? Então aí veio a primeira República, a República Velha, batizada depois, né? Ninguém vai falar, estamos começando a República Velha, não é? Agora, pessoal, eu sempre, né, vou ter que puxar um pouquinho lá atrás, né, para lembrar algumas datas de referência e assim por diante. Então, olha, uma data que a gente vai precisar dela. 1888 foi a data da Lei Áurea. Um ano depois, 1800, né, e 89, foi proclamada a República. A gente vai guardar isso aí para responder um pouquinho depois, mas começa a pensar nisso. Será que tem a ver uma coisa com a outra? Ou uma simples coincidência? Mas vamos por partes. Então, República Velha é a primeira república, certo? Você lembra qual era o principal produto do Brasil? Exportação, a sustentação da economia brasileira durante o Império e vai ser, né, durante essa República Velha? Então, como eu sempre faço, vou dar alguns segundinhos para você, tá? Se você lembrar, muito bem. Se não lembrar, eu vou te ajudar e a gente segue a nossa estrada, legal? Então, pensa aí, qual seria então esse produto?
Se você pensou e lembrou do café, gente, é por aí mesmo. E outra coisa que eu sempre venho insistindo aí com vocês, gente, o poder econômico e o poder político estão sempre de mãos dadas. Então você vai pensar o seguinte, se o café era o principal produto de exportação do Brasil, era a sustentação econômica do Brasil, os cafeicultores eram poderosíssimos, não é isso? E eles vão controlar essa chamada República Velha. Tudo bem? Então, né, por isso que eu falo para você que é importante ter uma visão panorâmica, que você vê justamente as duas forças mais importantes que derrubaram o Império, certo? O poder dos cafeicultores, que queriam mais autonomia para os estados, né, ficava impossível com o regime imperial, e os militares, que se fortaleceram depois da Guerra do Paraguai. Então, vão exercer o poder aí durante a República Velha. Arredondando os números, alguns governaram menos, outros mais, mas assim, no todo, né, que governaram para valer, foram 12 presidentes. 2 foram militares e 10 pertenciam às oligarquias. O que é uma oligarquia, gente? Deriva da palavra oligoi, né, que é minoria, no caso ligada ao café. Então, as oligarquias, né, você vai pensar assim, são, grosseiramente falando, fazendeiros que vivem do setor agroexportador. Então, voltando à ideia, 2 militares, 10 pertencentes às oligarquias. Mesmo que não pertencessem, mas atender os interesses que dá na mesma, nós vamos ver ao longo da aula. Pessoal, 10 contra 2. Então, se você precisar, por exemplo, rotular a República Velha, você vai dizer que houve um predomínio dos militares ou o predomínio das oligarquias? O predomínio das oligarquias. Então, outra coisa importante, pensou em República Velha, tem que lembrar do poder dos cafeicultores. Mas, e se a prova quiser perguntar sobre os 2 primeiros, não é? Os militares. Então, por isso que eu falo, nós vamos ver tudo, né? A primeira parte é mais panorâmica, depois nós vamos ver sim esses militares, tá? Mas veja, não vai ter como errar, porque vai estar lá, gente, Marechal Deodoro, Marechal Floriano. Então você vai lembrar, opa, aqueles 2 militares lá do comecinho. Por isso que alguns chamam esse comecinho de República da Espada. Sempre, pessoal, aquela recomendação. Espada, a gente vai lembrar os militares, né? Então, fiquem atentos, militares, né, tem que ser estudado com calma, mas eles exerceram o poder apenas no início da República Velha. Logo depois, as oligarquias assumiram as rédeas do poder. Então, Marechal Deodoro, Marechal Floriano no começo. Depois veio a República das Oligarquias, como já disse, que é, né, o rótulo da República Velha. Tudo bem até aí? Bom, seguindo aquela estratégia, aquele método que eu sempre falo. Você responde antes de mim. Se o café era a sustentação econômica do Brasil, a população vivia mais no campo ou mais na cidade? Segundinhos aí para você pensar. Então, óbvio que a população vivia no campo, na zona rural. Continuo te questionando. Essa população, então, estava mais concentrada ou ela estava mais dispersa? Outra questão que vai ser importante, né, em razão do voto. Essa população era alfabetizada ou não? O que você acha? Então, olha, gente, por que eu fiz essas perguntas para vocês? Então, vocês, com certeza, né, então já me responderam. Ela era, né, vivia no campo, estava dispersa, não é isso? E havia um índice de analfabetismo muito grande. Por que eu queria que você chegasse a essas conclusões? Porque, veja, se eu tenho uma população dispersa, tá? Eu tenho uma população relativamente pequena, né, em cada lugar, né? Quando tem a cidade, é uma cidade pequena, o que vai permitir, gente? Que os coronéis controlassem as eleições. Como nós estamos falando, né? Então os coronéis têm essa possibilidade. E uma outra coisa, pessoal, o voto não era secreto, tá? Ou seja, o indivíduo tinha que falar em voz alta
né, em quem ele ia votar. Pensa, gente, né? Olha, quando você lá está na sala de aula, aí vai, por exemplo, indicar o representante da sala. Você tem vários amigos, então, né, imagina, você tem que chegar, se levantar e falar, olha, eu voto em fulano. E o seu outro amigo vai falar, caramba, né? Votou nele, não votou em mim, não é? Por exemplo, essa charge já caiu em vários vestibulares. Ela é muito usada, né, justamente por, né, ilustrar essa situação. Você vê aí o coronel conduzindo o eleitor como se fosse um cavalo, né? Daí, como eu disse, a expressão voto de cabresto, curral eleitoral, voto do bico de pena e assim por diante. As eleições eram então fraudadas na República Velha. Por isso, as expressões, né, o voto de cabresto, curral eleitoral, porque eles controlavam as eleições. Mas, como eu estava dizendo, gente, quantos presidentes, né, eles elegeram? 10, né, na média. Então, vem lá, depois, como eu disse, não se preocupa com o nome, gente. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz. 10. Como eu estava dizendo no começo. Você vai fazer mais ou menos uma média aí, né? Na verdade, até o 6º presidente, no caso era o Hermes da Fonseca, houve um pleno domínio das oligarquias, gente. Eles revezavam tranquilamente. Eu vou fazer outra pergunta para você. Você lembra, né, que era o café, gente, nessa altura do campeonato, né? Quem não lembrava agora já está sabendo. Agora eu tinha uma pergunta. O café, ele é plantado assim em qualquer lugar do país? Ou ele está numa determinada região? Até porque, né, as plantas precisam de solo e clima favorável, né? Assim, eu planto onde eu quero, não é isso? A samambaia lá tem que estar ali perto, né, da área luminosa, não é isso? E com bastante água, senão ela morre. O cacto é o contrário, não é isso? Você tem em casa as plantinhas aí? O cacto não pode pôr água demais, senão ela apodrece. Cada produto vai ter sua região onde ela melhor se adapta. E eu acho que você já sabe onde é. Como eu digo, sempre, né, dou uma enroladinha aí para você ir lembrando, tá? Dou um tempo às vezes, mas enfim, você já deve saber que é no estado de São Paulo, não é isso? Começou lá no Rio de Janeiro, né? Assistiu essa aula nossa? Então, né, saiu lá do Vale do Paraíba e veio para o interior de São Paulo. Bom, Minas também, gente, era um grande produtor, né? Espalhou depois para Minas. Daí surgiu a expressão café com leite. Por isso que eu falo, gente, olha, história, você se libertar da decoreba, você vai ganhar muito. Café com leite. Então, você tá lá, acorda de manhã, né? Vestibulando tem que estar meio neurótico, nos azulejos é a tabela periódica, não é? E aí você vai tomar o café de manhã. É uma verdadeira aula de história, gente. Você pega lá, olha, o café, né? Quer dizer, olha, esse produto foi o principal durante o Império e a República Velha. Aí você põe o açúcar. Ah, não, o açúcar é do período colonial, primeira economia colonial. E aí depois você põe o leite. Aí, olha, política café com leite, o revezamento entre 2 estados. E aí, como sempre, um tempinho para você pensar. Quais eram esses estados? Minas e São Paulo, né? Não era, gente, rigorosamente, um paulista ou mineiro, um paulista ou mineiro. Eu gosto mais da palavra predomínio de São Paulo e Minas, que alternância, tá? Porque, por exemplo, os 3 primeiros foram paulistas, né? De Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves eram paulistas, então, né, não era assim um revezamento. Mas já caiu, gente, uma charge, eu vou colocar aí para você ver, uma gangorra, né? Como eu disse há pouco, não havia um revezamento literal entre São Paulo e Minas. Eu prefiro a palavra predomínio de São Paulo e Minas. Mas, como é uma charge, né, não tem esse rigor científico da história, não é isso? Então, podemos, nesse sentido, pensar assim, tá, como ilustra a charge, num predomínio de São Paulo e Minas. Os analfabetos não podiam votar, certo?
Então, olha, vamos fazer uma continha comigo. A Constituição também determinava que o voto era apenas masculino, as mulheres estavam excluídas. Então, ó, vamos pensar comigo. Você tem lá um total da população, e aí as mulheres não votam. Quantos por cento da população você vai tirar? Ou seja, no mínimo 50%. Geralmente tem mais mulheres, metade da população já não vai votar. Aí você vai pegar essa metade. Você mesmo me falou que a população vivia na zona rural, portanto, né, a possibilidade de ser alfabetizado era menor, né? Havia um índice de analfabetismo muito grande. Quantos por cento você vai tirar? Olha, eu vou te antecipar. Sabe quantos por cento da população votava nesse período? Mais ou menos 12% da população. Então, veja, havia uma possibilidade de controlar esse voto absurda. Olha, eu vou dar uma paradinha. Nós temos aí poucos minutos de aula. Você já tem, no mínimo, pessoal, duas coisas super importantes. O domínio das oligarquias e esse fenômeno do controle do voto, que se chamava coronelismo. Se você estiver resolvendo questões aí da República Velha, você vai perceber isso. De uma informação mínima, você fazer dela o máximo, não é isso? E aí, esse momento, geralmente, né, 99% vai funcionar. Tá? As palavras, os termos vão te dar informações preciosas. Porque, pessoal, na história, não é como os nossos pais, né, eram o nome porque achavam bonito. Minha família, olha, Marco, e a sua aí, cada um aí com seu nome, foram os pais, né, que escolheram, achando que eram, né, nomes bonitos. Às vezes a gente não gosta muito, né, mas enfim, nós somos batizados com essa intenção. Na história não, gente. Mercantilismo, porque a atividade era mercantil. Liberalismo, porque predominava uma ideia liberal. E assim por diante. Nós vamos ver isso, gente, ao longo de todo o nosso curso. 99%, hein? Nós vamos ver agora uma exceção, inclusive. Porque, olha, gente, a palavra coronelismo aí não diz respeito a militares. Isso que, inclusive, eu fiz no começo já aquela observação, gente. Tá? Só o Marechal Deodoro, Marechal, né, Floriano. Por que surgiu, então, esse termo coronelismo? Coronéis são os oligarcas. Porque na época do Império, esses caras, né, os grandes proprietários de terra, não sei até que ponto você já estudou, no Império, eles tinham esse título de coronel. Eles eram os coronéis lá da Guarda Nacional, não sei se você lembra, foi criado lá no período regencial. Então, voltando à ideia, os coronéis eram também os proprietários de terra. Você também pode pegar, né, suas referências da literatura. A literatura brasileira é cheia de referências a esse personagem, né, do coronel. E um desses autores que colocou em várias obras essa situação foi o Jorge Amado. Em vários livros, há citações do poder dos coronéis. Gabriela Cravo e Canela e assim por diante. Então, não confunda, gente. É um dos raros momentos aí. A nomenclatura pode fazer você errar. Como eu estava dizendo, gente, você vai pegar aqueles 6 primeiros. De 10, os 6 primeiros, as oligarquias vão deitar e rolar. Mas ocorreu um episódio lá fora que vai refletir aqui no Brasil. Você vai também pensar comigo. Dá uma pensadinha aí, vê se você lembra o que aconteceu então entre 1914 e 1918. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Depois você dá uma olhadinha na nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, mas aqui eu vou puxar sua memória bem rapidinho, tá? De um lado estava a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e do outro lado a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e a Rússia. Depois, obviamente, entraram outros países, mas as alianças originais envolviam as principais potências europeias. Entre 14 e 18. E aí você me responde, vocês acham que o mundo em guerra, né,
Ficou mais fácil ou mais difícil vender café? Ficou mais difícil. O café não é o prato principal. Você toma depois que você almoçou, não é? Então, as vendas de café, gente, começaram a cair. E aí eu vou te fazer outra pergunta. Você acha que nós produzimos café, né? Nós precisávamos dos produtos industrializados. E aí, ficou fácil ou ficou difícil comprar os produtos lá de fora? Vai ficar difícil, né? Porque o mundo está em guerra, tá, né? A indústria bélica que vai predominar nessa fase. Então, gente, uma coisa vai ajudar a pensar outra. Houve, então, né, uma crise no setor cafeeiro, certo? Houve a queda da venda de café e ficou difícil de importar. E aí você sabe, gente, abriu-se então, né, para algumas pessoas, óbvio que não, né, foram muitos, mas algumas pessoas, gente, com aquela visão mais empresarial, mais empreendedora, que é uma palavra aí que está na moda, eles pensaram o seguinte, se mais ou menos assim, ó, gente, é óbvio que era quem tinha dinheiro, né? Quem tinha dinheiro? Os cafeicultores, apesar da crise. É crise, mas são eles que detêm ainda o poder econômico, legal? E aí, alguns, né, começaram a diversificar seus investimentos. Então, é mais ou menos assim, pô, se eu não estou ganhando dinheiro com café, e agora eu estou vendo a possibilidade, por exemplo, de investir na indústria para substituir aquela importação, aquilo que antes nós comprávamos de fora. Então, vou fazer aqui e vou ganhar dinheiro. Então, veja, aí eles começaram a investir, gente, nas indústrias. Houve um chamado surto industrial. O setor, gente, de bens de consumo, tecidos principalmente, você estudou lá a Revolução Industrial, assistiu nossa aula. O setor têxtil foi o primeiro setor, né, a se mecanizar, porque ele é relativamente mais fácil, mais simples. Essa tabela aqui, você vai observar o crescimento dessas indústrias, como eu já disse. Você vê, começa a partir do ano de 1907 e depois vai para 1920. Depois você pode voltar aqui com calma, dar uma analisada, mas eu vou fazer uma separação do que, né, para sermos mais objetivos e você conseguir usar o que eu estou comentando com você. Então, olha aqui, eu fiz um corte para a gente observar com mais clareza o que eu estou falando para você. Então, em 1907, como, né, já falamos, aí a comparação é com 1920, você tem que pensar antes e depois da guerra, né, já que a guerra aconteceu entre 14 e 18. E aí você pode observar com mais clareza, né, como cresceu o número, né, tanto de empresas quanto de operários no Brasil. E aqui também, gente, não foi diferente. Se você é de São Paulo, você sabe até andando pelas ruas, gente, né? Os bairros da Moca, né? Do Brás, né? Do Bexiga, eram bairros de Pompeia, né? Eram bairros, né, operários em São Paulo. E se você não é de São Paulo, você é um bom aluno, né? Com certeza você sabe disso. Então, gente, surgiram essas indústrias. Aí, pessoal, como eu digo, vamos pensar junto. Vamos comparar agora com o que a gente estava discutindo até então. A população estava no campo. Ela vai continuar no campo? Sim ou não? É óbvio que não, né? Você tem a fábrica, você está trazendo pessoas, né, do campo para a cidade. Na cidade, é mais fácil ou mais difícil controlar o voto? Vai ser mais difícil controlar o voto. Outra coisa, a gente lembra daquela questão que uma vez falei numa aula, vou repetir aqui? Você está assistindo uma peça, né? Então você está falando de uma sociedade essencialmente agrária. Então tem dois atores principais, né? Os donos, né, das fazendas e os camponeses. Só que se você conclui e não decorem, né, que surgiu a indústria, você vai ter o dono da indústria, certo? E você vai ter o cara que trabalha nela. Ou seja, você tem mais dois atores entrando em cena. E quais são esses atores? A burguesia industrial.
Ela, óbvio, gente, como eu disse, muitas vezes oriunda até, né, da cafeicultura, mas já mesmo que embrionariamente podemos dizer que é um setor, né, uma pessoa que está ligada à indústria agora, certo? Então a gente pode chamar de uma burguesia industrial. E o cara que trabalha na fábrica é o operário, né? Ou seja, o personagem que não existia até então. Esse operariado, gente, ele tem uma composição muito forte de estrangeiros. Então, inclusive em função da guerra, muitos vêm para o Brasil, fugindo dos confrontos, já vinha desde a época, né, do café, como você já sabe. Então, gente, esses imigrantes, principalmente italianos, por isso que eu falo, gente, os bairros aqui, não deixa a gente mentir, tem, inclusive no futebol, né, Palestra Itália, depois virou Palmeiras. O Juventus lá da Moca, como eu estava dizendo, né, os pratos aqui tradicionais, no caso a pizza, a macarronada. Então, né, a gente está impregnado aí da presença italiana e muitas vezes, gente, o vestibular cobra isso. Era um operariado com uma presença estrangeira muito forte. Já vinham, né, de uma tradição de lutas na Europa, salário, por direito ao voto. Então, gente, esses operários, por exemplo, eles realizaram uma greve aqui, nós vamos ver com mais calma na segunda parte da aula. E em São Paulo foi muito famosa uma greve em 1917. Os operários realizaram então uma greve geral, sempre lembrando que a base da economia do Brasil era o café, portanto não abalou o setor econômico do Brasil, mas que foi muito significativa, como eu estava dizendo, como um novo elemento, um novo ator da cena política brasileira. Então, gente, né, como eu disse, são novos atores que vão fazer reivindicações, tomando aquela ideia. Os 6 primeiros, as oligarquias vão deitar e rolar. A partir de então, você vai pegar qual é o porto seguro, hein? É o nosso outro, né, método aí. Você criar os seus portos seguros. Então, eu vou estudar a República Velha, né? Eu vou ter que pensar nisso. Olha, houve uma fase de domínio das oligarquias e depois do declínio. O que eu vou pegar, né, para lembrar, então, do apogeu e depois do declínio? Você vai pegar a Primeira Guerra Mundial. Como nós já vimos, analisando as tabelas, né, de todas as transformações, então a Primeira Guerra Mundial é um porto seguro importante para você. Se lembrar das datas, melhor ainda, 14 e 18. A redonda, que não vai te prejudicar, né? Década de 20, certo? Movimentos mais claros de oposição. O movimento tenentista, que surgiu em 22. O movimento tenentista vai ser revisto aqui, como eu já disse, da sequência das aulas. Nós vamos ver praticamente presidente por presidente os principais acontecimentos de cada um, né, dos seus governos, mas fique atento. Tá? O movimento tenentista, então, é fundamental para entender o fim da República Velha, especialmente a partir da revolta do Forte de Copacabana em 22. No ponto de vista cultural, né, que estava evidenciando as transformações da sociedade, a Semana de Arte Moderna. Aqui você observa 2 obras de Tarsila do Amaral, né, que foi uma das expoentes dessa Semana de Arte Moderna de 22. Então você tem que perceber isso. Se tem uma Semana de Arte Moderna, é justamente porque a sociedade estava se transformando. Então, do ponto de vista estético, estava apenas expondo essas transformações que a economia e a sociedade vinha passando. Então, gente, a partir de 20, os 10 últimos anos, eles ficaram 40, né? Então, veja, eles ficaram uns 30 mais ou menos, né? Deitando e rolando. Depois, os últimos 10 já houve uma contestação dessa dominação que vai culminar com a Revolução de 30. Então, olha, gente, nós chegamos aí a esse voo panorâmico. Nós vimos a cidade, como eu disse no começo, do alto. Agora nós vamos entrar na segunda parte. Vamos ver, né, alguns detalhes, né, de tudo isso que nós já falamos e vamos falar também de vários outros assuntos, como a Guerra de Canudos, Revolta da Vacina. Vamos
ver alguns detalhes aí no ponto de vista econômico, social, político. Então, te convido aí para a segunda parte da aula.